um podcast O Mundo em uma Hora, em parceria aqui com a Rede Causa Operária de Comunicação, podcast que é transmitido de maneira inédita na Causa Operária TV toda segunda-feira às 15h. Você pode comentar aí no chat, curtir o vídeo também, compartilhar com todos os seus amigos em todas as redes sociais. Se você não é inscrito na Causa Operária TV, aproveite e inscreva-se no nosso canal. É só clicar no botãozinho embaixo, inscreva-se aí embaixo do vídeo. E do lado desse botão tem um botão que é Seja Membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês. É uma contribuição muito importante para o nosso canal, para a gente poder crescer, manter a programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, aprimorar o nosso conteúdo, manter aí também os nossos equipamentos, fazer a manutenção, comprar mais equipamentos para melhorar aí a nossa qualidade e expandir aí também o nosso canal para chegar cada vez mais à classe trabalhadora, com a ajuda de você aí que acompanha a Causa Operária TV e que gosta do nosso conteúdo. Bom, o Mundo em uma Hora começa aqui comigo, Eduardo Vasco, e com o companheiro César Chenhot também, para a gente discutir em um primeiro tópico a situação da Índia, onde uma greve geral que já dura alguns dias mobiliza, ou seja, paralisa 250 milhões de pessoas. Tudo bem que a Índia é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Mas 250 milhões de pessoas é mais do que a população do Brasil. Embora, se a gente for ver em termos percentuais, essa greve geral, ela mobiliza, paralisa o mesmo tanto que quando temos greves gerais aqui no Brasil, ou seja, 1/5 da população. Quando eu me lembro que as últimas greves gerais aí no Brasil paralisaram cerca de 40 milhões de pessoas. É o equivalente a 250 milhões de pessoas paralisadas na Índia. Mas, de qualquer forma, mostra que também a classe trabalhadora, seja na América Latina, seja na África, na Europa ou na Ásia, ela está totalmente insatisfeita aí com os governos de direita fantoches do imperialismo, como é o caso do governo do Narendra Modi, um governo de extrema direita no segundo país mais populoso do mundo. Vamos conversar aí, César. Você tem mais informações a respeito dessa greve geral? Qual que é a situação aí envolvendo essa greve geral da classe operária na Índia? Bom dia, Vasco. Bom dia aí para todo mundo que está assistindo o podcast. Então, a gente já tinha até falado em outros programas, um programa um pouco mais antigo, sobre o que vinha acontecendo na Índia, né? O governo Narendra Modi é um governo praticamente de extrema direita que tem imposto aí vários ataques à população indiana, né? Tem imposto vários ataques a grupos religiosos na Índia, né? Como os grupos islâmicos, com medidas de deportação de imigrantes islâmicos, né? Ele tem um governo muito reacionário. Recentemente, em um estado indiano estava sendo cogitado, não cheguei a ver certinho se chegou a ser implantado o fim do casamento interreligioso, né, no estado. Então, é um governo muito direitista e autoritário, que já tinha mobilizado aí no começo do ano uma greve bem grande contra essas medidas e contra algumas leis que atacavam a classe trabalhadora, leis que eram praticamente da Idade Média, em relação aos direitos trabalhistas, né? E agora, depois da pandemia, o governo indiano tomou medidas de extremo ataque contra a população para conter aí o vírus. A gente teve relato aí de que em alguns locais as pessoas chegaram a morrer de fome porque não podiam sair de casa de maneira nenhuma para poder comprar
comida, né? Então, para poder trabalhar também, mas assim, o governo simplesmente impôs aí um lockdown daquele estilo que a gente vinha dizendo, que é simplesmente a pessoa não pode sair de casa de maneira alguma, e tudo isso contribuiu aí para o que a gente está vendo agora, essa greve geral de 250 milhões de pessoas. Boa parte dessa população é uma população agrária, né? São camponeses que estão aí lutando por leis que beneficiam eles, né? Produtores locais e tudo mais que estão lutando por esse tipo de leis. E alguns analistas até dizem que é uma aliança operário-camponesa se formando aí na Índia, né? O pessoal do PCO, o que o pessoal conseguiu apurar assim dos partidos indianos é que pelo menos há 8 partidos na Índia que se reivindicam como revolucionários, apesar de que é difícil da gente saber se de fato algum deles é um partido revolucionário. O que a gente tem aí são 3 partidos comunistas, né? Que no Brasil a gente passa por isso também, de ter aí 2 partidos que se reivindicam como o Partido Comunista do Brasil, né? O PCdoB e o PCB, que se reivindicam como o Partido Comunista. Lá na Índia eles têm 3. O Partido Comunista Indiano, que seria aí o partido da burocracia da União Soviética, que sobreviveu até hoje. O Partido Comunista Indiano, entre parênteses, marxista, que é o partido que domina Kerala, que é o estado que ficou famoso recentemente por um partido comunista estar aí no governo faz algum tempo e tudo mais, que é um partido que rompeu com essa burocracia da União Soviética. É um partido bem reformista também, um partido que está um pouco longe de ser revolucionário, mas que durante essa greve geral, ao que tudo indica, está chamando aí uma independência dos partidos de direita, enquanto o outro partido, que é um partido maoísta, que é o Partido Comunista, entre parênteses, marxista-leninista, geralmente os partidos maoístas tomam esse nome, né, marxista-leninista, esse partido estaria aí chamando a uma espécie de frente ampla, uma frente popular aí na Índia, para lutar contra o Narendra Modi. Esse partido estaria chamando aí a classe trabalhadora no conjunto, né, também os camponeses que estão em greve, a apoiarem o partido TMC, que é um partido apoiador do Modi, mas que em alguns locais ele acaba se indispondo com o governo indiano, né? Mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, a esquerda chamando o voto em DEM no Rio de Janeiro, né? Que é praticamente um partido que apoia o Bolsonaro no Congresso, mas que o pessoal quer fingir aí que é uma oposição. E o Partido Marxista-Leninista diz aí que é preciso chamar o apoio a esse TMC e se colocar contra o BJP, que é o partido do Modi, né, o famoso partido do povo indiano. O partido marxista, o Partido Comunista Indiano marxista, que é o partido que domina Kerala, fala que na Índia não se pode ter aí uma colaboração entre os dois, entre as duas alas, né? Que a esquerda tem que ser independente aí desse bloco direitista. Para amanhã, dia 8, está sendo chamado aí mais uma mobilização grande na Índia, com vários partidos convocando aí, dentre eles os 3 partidos que se reivindicam comunistas aí, estão chamando a população para sair às ruas novamente contra o governo Modi e aí pelos direitos dos trabalhadores camponeses. Dos camponeses, né? Uma coisa curiosa é que essa questão de vários partidos que se dizem comunistas na Índia, né? A gente tem isso daí no mundo inteiro, na verdade nenhum deles é realmente comunista. E esse partido que se reivindica maoísta é curioso, porque a maior parte dos que hoje se dizem maoístas, eles não aceitam nem mesmo participar de eleições, né? Muitos, inclusive,
reivindicam a luta armada e estão na luta armada. Agora, esse partido que se diz maoísta é um partido que administra o Estado burguês, né? Inclusive que é denunciado ferozmente, assim como todos os outros partidos da Índia, por um partido que se reivindica maoísta e que leva adiante a luta armada na Índia. Existe na Índia também um partido comunista, eu não lembro exatamente o nome do partido, mas é Partido Comunista, que eles são conhecidos como Naxalitas, né, por causa de uma província na Índia onde o partido se originou. E até hoje eles levam adiante a luta armada nas selvas indianas. Agora, esses partidos aí, a Índia é um dos países atrasados mais importantes, né? Por isso a organização também, devido à Revolução de 1948, que levou à independência do país, a classe operária tem algum nível de organização. E o Partido Comunista que governa Kerala desde os anos 50, né? Aqui no Brasil, inclusive, foi feita uma certa propaganda para esse partido aí. É um partido absolutamente reformista, né? Só pelo fato de governar um estado ao longo de décadas sem propor a revolução já mostra que é um partido absolutamente reformista. Respeito do que você tinha falado, César, das leis que o governo Modi aproveitou para aprovar, né, durante a pandemia, leis que levam os indianos de volta à escravidão, se é que algum dia eles saíram da escravidão, né? Estão leis como a aprovada em Uttar Pradesh, no estado de Uttar Pradesh, cuja população é a mesma do Brasil, tem cerca de 200 milhões de habitantes. A legislação trabalhista lá foi suspensa por 3 anos. Já em Gujarat, que é outro estado, o polo industrial do país, de 8 horas por dia que os trabalhadores labutam, né, como na maior parte do mundo aí, pelo menos no mundo capitalista desenvolvido, agora eles vão passar a trabalhar durante 12 horas por dia, os trabalhadores. No outro estado, em Madhya Pradesh, as empresas não precisam mais pagar férias para os seus funcionários e se eles sofrerem acidentes de trabalho, os patrões não vão precisar informar o Ministério do Trabalho, né? Todos esses estados aí são governados por aliados do Narendra Modi. E as centrais sindicais indianas são muito parecidas com os partidos que se dizem comunistas indianos. São várias delas e não realmente, embora tudo e não conseguem também por direções burocráticas mobilizar a população de uma maneira efetiva. A população já mostra, os trabalhadores indianos mostram quase todos os anos aí que querem se mobilizar, fazendo greves e propondo uma mobilização, mas essa mobilização aí sempre acaba meio que sem nenhuma conquista para os trabalhadores. Vamos ver essa mobilização agora, que também mobiliza 250 milhões de pessoas no país asiático. Bom, vamos falar agora da Venezuela, César. Rapidinho, só fazer um comentário Oi. rápido sobre isso daí, porque a gente dá uma olhada nos vídeos, né, e nas fotos que tem da mobilização na Índia, e a gente vê, assim, que é realmente uma mobilização do povo, né, que está acontecendo, porque você não vê aquele negócio de, não, vamos fazer de um jeito, vamos respeitar o isolamento social, não sei o quê, vamos colocar máscara. Tipo assim, o pessoal tá passando fome, né? O pessoal não tem condição nenhuma de ter uma máscara, o governo não tá dando máscara para ninguém. Se o pessoal for esperar que o governo indiano, o governo de direito, tome alguma medida para que depois eles saiam para a rua, né, como foi proposto aqui no Brasil, que fique em casa, né, vamos colaborar aí com o governo. Se eles fizessem isso daí, eles nunca conseguiriam nada e o governo já se mostrou praticamente nazista, né? Com a população, ele ia conseguir ter tido muito mais vitórias, ter destruído muito mais a população do que ele fez, né?
E aí a gente vê que realmente o pessoal está no desespero e a população pobre, é um povo que está saindo para a rua, né? Até porque isolamento social e distanciamento social na Índia convenhamos que é praticamente impossível, né? Vamos falar da Venezuela. Ontem, domingo, houve as eleições legislativas para a nova composição da Assembleia Nacional venezuelana, que é o parlamento do país. Segundo os últimos levantamentos aí do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, com pouco mais de 81% das urnas apuradas, houve uma participação de 1/3 dos eleitores, lembrando que na Venezuela o voto não é obrigatório. Até o momento, o bloco governista do Grande Polo Patriótico, que é encabeçado pelo PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, conquistou pouco mais de 2/3 das cadeiras do parlamento, com 67,6% dos deputados eleitos. Em segundo lugar, aparece a Aliança Democrática, que é o bloco opositor da direita supostamente civilizada, com o COPEI, com a Ação Democrática, que são os dois partidos tradicionais da direita da burguesia venezuelana, conquistando 17,95% dos votos. Depois disso vem a aliança também de direita, já com o 4,19% dos votos, na qual participa, se eu não me engano, o Vontade Popular, do Leopoldo Lopes, e depois a aliança que se diz revolucionária do Partido Comunista Venezuelano, com alguns outros partidos com 2,73% dos votos. Alguns deputados eleitos nas eleições de ontem, aliados e importantes membros do governo do Nicolás Maduro, são Diosdado Cabello, que já faz anos é o segundo líder aí do PSUV, né? Um homem muito popular na Venezuela. A Cília Flores, que é a esposa do Nicolás Maduro, também foi eleita deputada. A Iris Varela também, que é uma famosa política aí bolivariana, e a Tânia Dias também, dentre muitos outros, mas esses são os mais famosos aí da esquerda venezuelana que foram eleitos nas eleições legislativas de ontem. Aparentemente, a direita não conseguiu também colocar em prática os seus planos de desestabilização que ela sempre tenta colocar no dia de uma eleição na Venezuela, né? Uma parte da direita, ligada ao Juan Guaidó, chamou ao boicote dessas eleições, mas não conseguiu fazer aqueles atentados, guarimbas, apesar de toda a manipulação dos grandes meios de comunicação da burguesia venezuelana imperialista também. Você quer comentar um pouco sobre isso daí, César? Não, só comentar que o Guaidó o Guaidó, né, o famoso cachorrinho dos Estados Unidos, que vive somente na Venezuela, já denunciou a fraude consumada nas eleições venezuelanas, né? Já disse que o que aconteceu na Venezuela não é democrático. Vou ler aqui o tweet dele. Que hoje a maioria da Venezuela deu as costas a Maduro e a fraude. A crise só vai se aprofundar e estamos obrigados a nos manter de pé até conseguirmos soluções. Lembrando aí que o Guaidó é o presidente, né? Ele se intitula presidente da Venezuela,
e é aí apoiado por praticamente todo o imperialismo, né? Uma coisa que eu vi hoje é que a imprensa burguesa ela está tentando dizer que na Venezuela o que aconteceu foi uma grande abstenção de votos, né? Que é verdade, né? Uma grande parcela da população não votou, né? Lembrando que a Venezuela não tem o voto obrigatório, né? O voto é facultativo. Só que o número de abstenção é um número praticamente idêntico a de vários países europeus, por exemplo. Em Portugal, é 30% da população que comparece de fato às urnas, né? E esse é o número da Venezuela hoje, em um período de coronavírus, que é um período com uma grande... em que a população ela acaba não saindo de casa para votar, enfim, né? O pessoal um pouco mais velho não vota tanto e tudo mais, que é diferente de países que têm o voto obrigatório, né? Enfim, isso daí também não quer dizer muita coisa, né? O Guaidó ele vai tentar apresentar isso daí como uma grande vitória dele, como uma grande vitória da direita, de que não houve, de que houve abstenção na Venezuela e que isso daí foi feito por conta da campanha deles contra o governo Maduro, mas o fato é que eles estão extremamente desmoralizados, né? Eles não participaram das eleições justamente porque sabiam que não iriam ganhar de qualquer forma. E agora vou tentar apresentar isso daí, né? De que houve uma fraude, de que o pessoal não compareceu às urnas e por isso o Maduro deveria ser derrubado. Eu não tenho aqui, eu tinha visto hoje o número, mas eu acabei perdendo, que não é 100% da Câmara que não, 100% do Congresso que é trocado, né? Se eu não me engano, acho que cerca de 20% do Congresso da Assembleia que já estava eleita continua na Assembleia. Você tem esse número aí, Vasco? Não, o número que eu tenho é que são 277 deputados eleitos nessa eleição, sendo que ontem foram 274 e domingo, né? E nessa quarta-feira, dia 9, serão escolhidos mais 3 deputados indígenas, porque os indígenas têm uma cota aí para a Assembleia Nacional Venezuelana. E nessa quarta-feira aqui as comunidades indígenas vão escolher os 3 representantes indígenas na Assembleia Nacional. Uma observação que eu queria fazer aqui é o número baixíssimo de votos do Partido Comunista da Venezuela. 2,73% dos votos foi o que o PCV, junto com alguns outros partidos de esquerda que se deslocaram aí do chavismo, conseguiram nessas eleições. Foram eleitos aí 6 deputados desse bloco, que é a Aliança Popular Revolucionária. Me parece aí um deslocamento à direita por parte do PCV, porque em um momento em que o governo do Nicolás Maduro continua sendo perseguido pela burguesia e pela direita e pelo imperialismo, sofrendo um criminoso bloqueio econômico, com ameaças recentes aí de invasão do país, o PCV ele saiu do bloco governista e foi se tornar independente do chavismo, mas sem, logicamente, ter uma capilaridade tão grande assim no movimento operário, a fim de representar uma independência do movimento operário com relação à burguesia. O que pode indicar isso daí também é o apoio que o PCV recebe do PCB aqui no Brasil, do Partido Comunista Brasileiro. Sempre recebeu o apoio do PCB, que é um partido pequeno burguês totalmente integrado ao regime, né? Uma sublegenda do PSOL, que compõe aí a Frente Ampla, inclusive, aqui em São Paulo fez uma aliança
com o PDT, com o PSB, com o Partido Verde, com a Rede, para apoiar o Guilherme Boulos, o PCB apoia integralmente essa política do PCV, o que indica aí que é uma política equivocada do Partido Comunista da Venezuela, abandonando o Nicolás Maduro no momento que o governo continua sendo perseguido pela direita e acreditando que conseguiria um maior número de votos fora do grande polo patriótico, acabou quebrando a cara, porque o grande polo patriótico elegeu mais de 2/3 aí do parlamento, e o PCV e o seu bloco Aliança Popular Revolucionária conseguiram então somente 2,73% dos votos. Na Venezuela, como você disse, César, as eleições, o voto não é obrigatório, né? Então, esse número de 30%, 31% de pessoas que foram votar não é realmente um número tão baixo assim, até porque se a gente for comparar com as eleições municipais aqui do Brasil, a média de pessoas que se abstiveram foi de 30%, ou seja, 60%, 70% dos eleitores foi votar. Mas aqui no Brasil o voto é obrigatório. Agora, se somarmos, por exemplo, na cidade de São Paulo, as abstenções com os votos nulos e os votos em branco, isso daí dá cerca de 45% do eleitorado, né? Lembrando novamente que na Venezuela o voto não é obrigatório e que no Brasil o voto é obrigatório, além do que na Venezuela uma parcela importante da oposição chamou a boicotar, né, essas eleições. Então, o eleitorado desse setor político acabou não indo votar. Além do que a gente não viu aí grandes desestabilizações por parte da direita, mas sempre ocorre na Venezuela algum tipo de desestabilização. Por exemplo, os grandes meios de comunicação que são controlados pela burguesia, 80% deles são opositores ao governo do Nicolás Maduro, fizeram uma campanha, como sempre, contra a legitimidade dessas eleições da Assembleia Nacional, portanto, chamando a população na prática a se abster de votar. Então, houve uma grande propaganda para que a população não fosse votar, além de chantagens e, logicamente, ameaças por parte dessas quadrilhas da direita venezuelana, que nos bairros onde a população é menos organizada e existe uma presença menor aí do governo bolivariano, muita gente acaba, inclusive, sendo ameaçada para não sair de casa no dia da votação, né? Então, existe toda essa situação na Venezuela que a gente precisa levar em conta quando for ver esse percentual de 31% de eleitores que foram votar, o que também não é muito diferente das outras eleições que sempre ocorreram na Venezuela. Mais algum comentário, César? Não, e além de tudo, a gente está em meio a uma pandemia, né? Além da pandemia, o próprio Maduro, no que ele disse após a divulgação de que o bloco que apoia o PSUV tinha vencido, ele disse ele falou dos bloqueios econômicos, da falta de combustível, né? Porque apesar da Venezuela ser o país com maior reserva de petróleo do mundo, é um país oprimido, né? E o petróleo não vem diretamente, ele não tem refinarias suficientes, né? Para ir fazer refinar o petróleo, para depois transformar o petróleo em combustível e tudo mais. O próprio Maduro disse que o país está aí com um problema de combustível muito grande, né? O que a gente viu, por exemplo, com o próprio Irã tendo que enviar combustível para a Venezuela por conta dos bloqueios econômicos. Numa situação dessa, é natural que o pessoal não vai votar, né? Até porque, vamos pensar, apesar dessas eleições terem sido muito democráticas, né? Foram eleições muito democráticas mesmo. A gente já tinha feito essa análise em outros programas, com vários grupos diferentes podendo participar, um número infinitamente maior de grupos
podendo participar das eleições do que aqui no Brasil e tudo mais, o pessoal sem combustível é um pouco complicado de votar, mesmo que a, a eleição ocorra perto de casa, né? São vários fatores que acontecem na Venezuela que a imprensa burguesa vai tentar explorar, né? Vai tentar dizer que aí teve uma abstenção grande, mas que é um caso assim que não tem comparação nenhuma com o Brasil, e mesmo assim no Brasil a gente teve nas últimas eleições praticamente 50% do eleitorado não indo votar, sem todos esses problemas, né? Apesar da pandemia tá forte aqui também, mas sem o restante dos problemas, assim, boicote e tudo mais que vem acontecendo na Venezuela. Certamente uma eleição muito mais democrática do que a gente vê aqui no Brasil, né, que são eleições de fachada para esconder a ditadura em que vivemos. E curiosamente a imprensa fala que, na verdade, no Brasil as eleições são uma maravilha, são perfeitas, e na Venezuela que são eleições antidemocráticas. Uma outra, já que você falou da questão do bloqueio, né? Eu acompanhei um pouco a campanha eleitoral na Venezuela, meio por cima, mas o que eu percebi foi uma campanha do PSUV, né, e do Grande Polo Patriótico, o bloco governista, muito assim, de longe, muito mais politizado do que a campanha que a esquerda brasileira fez nessas eleições municipais. Houve grandes atos de rua em que o Nicolás Maduro participou, todo mundo de vermelho, com bandeiras ali vermelhas, tudo. Aqui no Brasil a gente viu ninguém quis usar vermelho, o Boulos usou laranja, cor-de-rosa, amarelo, roxo, os partidos aí que se dizem de esquerda, como a UP, os adesivos deles eram pretos, os adesivos do PCdoB, do PSOL eram roxo, do PCB era branco, do PSTU ninguém viu, não tinha campanha de rua, não tinha pessoal, até os grupos que se dizem trotskistas aqui no Brasil, que são minúsculos, usando cores amarelo, verde, azul. Na Venezuela, não. Na Venezuela, o PSUV e os chavistas usaram vermelho em peso na campanha eleitoral. Além disso, eles fizeram outdoors nas ruas de Caracas, denunciando o bloqueio econômico que a Venezuela sofre. Não é essa palhaçada que a gente viu aqui na campanha do Guilherme Boulos, em que tinha o rosto do Boulos ali, bonitinho, dando um sorriso com a velhinha da Erundina, e o número 50 do pessoal, sem mesmo você saber que partido que é. Ou então adesivo com apenas o número 50, sem você saber que bosta é essa daí. Na Venezuela, houve palavras de ordem, houve uma definição clara de qual partido que estava fazendo aquela propaganda, uma definição clara da cor vermelha da classe operária. Então, a gente vê o nível da esquerda brasileira comparada com a esquerda venezuelana, que é uma vergonha, e na Venezuela o povo fez uma campanha aí politizada, e a esquerda fez uma campanha politizada para manter o poder do Estado contra a direita e recuperando a Assembleia Nacional, que desde 2015 estava nas mãos da direita, que ganhou de maneira fraudulenta aquelas eleições parlamentares, e agora o Grande Polo Patriótico, encabeçado pelo PSUV, recupera a maioria da Assembleia Nacional e uma maioria absoluta de 2/3 da casa, garantindo assim, teoricamente pelo menos, uma governabilidade para o presidente Nicolás Maduro. Vamos falar. Bolos de Oi. laranja é foda, hein? Pois é. Bolos de laranja é engraçado. O bolo de laranja. E vamos falar agora, César, da Espanha, porque na Espanha a situação também tá muito complicada, né? O país vive já uma crise econômica e política há cerca de 10 anos. O Vox, partido fascista, que é realmente um partido fascista no país, já é a terceira força política da Espanha. E se não bastasse isso, os próprios militares espanhóis estão colocando as manguinhas de fora, fazendo declarações golpistas e fascistas, ameaçando derrubar o governo do Pedro Sánchez e do Pablo Iglesias, governo do PSOE e Podemos, governo de esquerda que é
ultra-reformista e que não tem nada a ver com a luta da população, na verdade, governo neoliberal. Mas no final de novembro, esses militares aí, militares da reserva, militares aposentados, na verdade, tanto do Exército como da Aeronáutica, eles enviaram cartas para o rei da Espanha, o Felipe VI, declarando lealdade a ele e falando a respeito da decomposição da unidade nacional que supostamente o PSOE e Podemos estariam levando adiante com a aliança deles com setores da burguesia nacionalista da Catalunha e do País Basco. Na carta assinada por 73 ex-comandantes do Exército, eles dizem, entre aspas, que o governo do PSOE e Podemos é um social comunista apoiado por filoetarras e independentistas. Etarras são os membros do ETA, né, que foi um grupo armado do País Basco, Euskadi Ta Askatasuna, né, que significa Pátria Basca e Liberdade, um grupo radical de esquerda que lutou contra a ditadura franquista e lutou até poucos anos atrás contra o regime que manteve um regime ditatorial na Espanha, oprimindo os bascos. E os independentistas são os catalães, né, que tentam levar a cabo uma luta aí pela independência do país, uma luta que está se passando nos últimos anos, mais por um cenário institucional, inclusive com a tentativa de um referendo fracassado por causa da repressão do governo espanhol. Além disso, um ex-general da divisão da aeronáutica, ele comentou em um grupo de WhatsApp que deveriam ser fuzilados 26 milhões de cidadãos espanhóis, o que lembra um pouco o Bolsonaro, né, que falou que a ditadura tinha que matar 30 mil. Esse aí já foi muito mais longe, né? Tinha que assassinar 26 milhões de espanhóis, o que representa quase metade da população da Espanha, né? Mostra como os fascistas são totalmente alucinados. Na verdade, é 3 milhões a mais do que metade da população da Espanha, né? A Espanha tem 46, 47 milhões, mais ou menos, de pessoas. Pois isso daí é uma coisa muito preocupante, né? Visto que os militares estão se alinhando aí de maneira clara, ideologicamente, com o Vox, que é o partido fascista que já tem muitos deputados no parlamento espanhol e que vem pedindo também a queda do governo e que defende a ditadura do Francisco Franco, que foi uma ditadura fascista. Esses militares também são militares que, inclusive, participaram do final do governo do Francisco Franco e que declararam lealdade ao monarca Felipe VI, que é um representante também do franquismo, né? Lembrando que o golpe do Francisco Franco contra a Revolução de 1936 trouxe de volta a monarquia para a Espanha e ao final do franquismo, né, com a transição na Espanha, que foi um estrangulamento do movimento popular, a monarquia se manteve no poder e o rei, ele é o chefe das Forças Armadas, é o comandante supremo das Forças Armadas. Lembrando também que a monarquia na Espanha está em crise também, né? Porque o pai do Felipe II, ele teve que se exilar fora da Espanha, porque tem diversos casos aí de corrupção, denúncias contra ele. É uma monarquia totalmente suja, só que é apoiada pelos militares e pelos fascistas do Vox. A crise na Espanha é gigantesca, né? Os governos não conseguem se manter de pé, seja do PP, Partido Popular, seja do PSOE, e a burguesia parece estar cada vez mais disposta a fazer uso do fascismo para tentar estabilizar a situação, César.
Então, a crise na Espanha já não é de agora, né? A Espanha foi talvez dos países imperialistas, o que mais sofreu com a crise que começou em 2008, né? A gente ficou sabendo de várias coisas que aconteceram no país, aí de chegar o pessoal a passar fome, né? Um desemprego gigantesco na Espanha. E depois disso, os processos de independência por parte da Catalunha cresceram muito, né? É curioso que o que cresceu foi o independentismo somente catalão, né? Como você disse, o basco e o independentismo da Galícia e também os outros, né? Porque a Espanha ela tem cada região, cada cidade reivindica um país diferente da Espanha para a gente ver o nível de ditadura, o nível de desagregação que tem o país, né? Mas o independentismo catalão cresceu muito e nesse tempo aí a gente viu aí praticamente 2 golpes de Estado dentro da Catalunha, enquanto a população se mobilizava pela independência, né? A polícia espanhola foi extremamente dura com a população, com os catalães que queriam sua independência, saiu aí batendo em todo mundo, né? O pessoal às vezes se esquece que o pessoal quer falar da Venezuela, que na Venezuela tem uma ditadura, né? E principalmente o país europeu que lidera essa cruzada contra a Venezuela é a Espanha, né? Só que a Espanha, na verdade, é uma grande ditadura. E o pessoal desceu o sarrafo em todo mundo na Catalunha, e os catalães aí começaram a sofrer bastante aí com a pressão da polícia, né? A gente teve o primeiro golpe de Estado, que foi contra o Carles Puigdemont, que foi aí afastado do cargo que ele possuía, que é do presidente da Generalitat, que é praticamente aí o presidente o primeiro da Catalunha, né? Apesar da Catalunha ficar aí subjugada, né? Ter que responder aí pela Espanha. E ele teve que fugir para a Bélgica. Nisso, quem assumiu foi o Quim Torra, que também é um político aí alinhado ao independentismo catalão, e ele também também foi afastado da Generalitat porque ele deixou em um prédio público uma faixa pedindo liberdade aos presos políticos, né? E aí, por conta disso, ele foi afastado do cargo aí recentemente, ainda durante a pandemia, se não me engano, foi em setembro que isso aconteceu, mostrando aí como a Espanha é uma verdadeira ditadura, né? O que é curioso também é que antes das declarações dos militares, né, tendo pedido aí que ameaçando o país aí de uma ditadura militar, havia algumas notícias de que nos bastidores o rei também estava armando contra o governo espanhol, não só os militares, mas também o rei, que é o chefe das Forças Armadas, na verdade, armando contra o governo do Pedro Sánchez, que é um governo do PSOE, né, um governo, vamos dizer assim, da esquerda do regime espanhol, mas que é um governo extremamente direitista. O próprio PSOE é um partido extremamente direitista, é o partido oficial aí da luta contra a Venezuela, por parte do imperialismo, né? É um partido aí muito reacionário dentro dos partidos de esquerda, e ele acabou recebendo apoio de algumas alas mais moderadas aí dos catalães, né, dos independentistas catalães, que na verdade não são independentistas, né, a parte mais moderada mesmo do regime catalão, que foi o que deu sustentação para o governo, né, que era um governo que entrava em crise e todo ano tinha que ter uma eleição novamente para ver se compõe um novo congresso a favor dele. Então, realmente a Espanha ela está vivendo assim uma crise muito grande já desde 2008, praticamente sem cessar. O país passa por uma crise gigantesca e a tendência aí essa crise se intensificar ainda mais, né? E a gente vê uma luta maior aí da população, principalmente por parte da Catalunha, tentando sua independência. Uma coisa que é engraçada da gente ver é que os jornais catalãos, praticamente todos eles apoiam a independência da Catalunha, né? Até os jornais mais burgueses, assim, os jornais burgueses, quando a gente entra no jornal, eles estão defendendo aí a liberdade dos presos políticos e tudo mais.
E a gente vê nisso daí mais a força aí da luta que os catalães têm, a intensidade da crise política que tem dentro da Espanha nesse momento. Bom, a gente vai terminando agora o nosso podcast O Mundo em Uma Hora. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se você não curtiu aqui o vídeo na Causa Operária TV, pode curtir. Você pode assistir, ouvir também o nosso podcast separadamente aí na Causa Operária TV e no site da Causa Operária TV, cotv.com.br. Nesse site aí você vai conseguir ver toda a playlist do nosso podcast, todos os episódios do podcast, todos os outros programas da Causa Operária TV. São mais de 10 mil vídeos do nosso acervo aí no site. E também você vai poder ficar por dentro de tudo que rola na COTV ao se inscrever ali. Tem um canto superior direito, um botãozinho que você pode clicar para receber as notificações sempre quando estiver começando um programa na Causa Operária TV ou um vídeo subido no nosso canal, você vai receber a notificação no seu computador ou no seu celular para poder assistir e não perder nada da nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, acesse cotv.com.br e inscreva-se para receber as notificações. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que comentou, que curtiu, que se inscreveu, que se tornou membro. Obrigado ao companheiro César também por mais um programa. A gente volta na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, aqui na Causa Operária TV, em parceria com a Rádio Causa Operária, com mais um podcast O Mundo em Uma Hora. Valeu, tchau!